E vamos agora à audiofonologia com a nossa audiofonóloga, a Angélica Vieira Dulce, fazendo o seu quadro Fonoaudiologia em Destaque. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio. Boa tarde, toda a bancada aqui da rádio. Hoje eu trouxe junto comigo minha parceira de trabalho da Clínica Realiço, a psicóloga Pamela Fortes. Daqui a pouco ela também vai se apresentar. E nós vamos falar sobre quando é importante o trabalho multidisciplinar envolvendo a fonoaudiologia e a psicologia. A fonoaudiologia, entre diversas áreas de atuação, que já conversamos em outros programas, uma delas é a área da linguagem. Na área da linguagem está cada vez mais presente no consultório crianças que não falam, e é papel do fonoaudiólogo investigar a causa e trabalhar o desenvolvimento da linguagem para que essas crianças venham a desenvolver a oralidade. O que às vezes acontece é que tem uma causa psicológica associada, e nesses casos é importante a gente encaminhar para o psicólogo. Mas infelizmente alguns pais não aderem ao encaminhamento e o trabalho do fonoaudiólogo acaba se tornando mais árduo, mais difícil de chegar no objetivo. Quando são seguidas as orientações do profissional e o trabalho é feito em conjunto com o psicólogo, o resultado para a criança é mais rápido e efetivo. Além dos casos de linguagem, também casos de gagueira, que é importante o trabalho multidisciplinar, né? Não só o fonoaudiólogo, muitas vezes na gagueira acontece por causas emocionais. O que aparece bastante no consultório são crianças com problemas comportamentais. Esses casos, independente do diagnóstico, por exemplo, surdo, autista, trocas na fala, se a questão é comportamental associada, é necessário também a terapia psicológica. Eu vou deixar a Pamela se apresentar e ela falar sobre a questão psicológica. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, bancada. Como a Angélica trouxe, muitas crianças têm alguns atrasos na fala ou problemas como gagueira e outros tipos de distúrbios da fala que são muito ligados a problemas emocionais, né? Então, nesse sentido, a gente fala bastante sobre a questão da psicossomática, que o que seria? Que é quando a criança ou até mesmo o adulto, que pode acontecer também, possuem alguns problemas orgânicos nos quais não encontra-se uma causa médica específica, sendo muito necessário, nesses casos, uma intervenção psicológica e psiquiátrica. Isso sem falar também da intervenção dos pais, dos cuidadores ali nesse sentido. Então, muitas vezes a criança, ela não fala ou tem problemas de gagueira, qualquer coisa nesse sentido. E então, a gente investiga algumas causas emocionais, como problemas de ansiedade ou transtornos depressivos, ou mesmo quando a família tem algum conflito entre pai e mãe, muitas brigas em casa, que são problemas que muitas vezes refletem também na criança, no emocional da criança e no comportamento da criança também. Então, muitas vezes a criança reflete isso no comportamento, na fala, ou muitas vezes em outros âmbitos também, como, por exemplo, às vezes fica com tremores, diarreia, enfim. Nesse caso, a intervenção como que seria? Psicoterapia, né? Muitas vezes a intervenção psiquiátrica também se faz bastante necessária, né? E também a orientação dos pais, o que é muito importante, a compreensão, o que eles podem fazer e também o diagnóstico diferencial. Lembrando que por volta dos 3 ou 4 anos, a gagueira ou atrasos em algumas questões de fala são muito comuns. Doutora, né? Quando é que a criança fala inicialmente? Ela começa a falar por volta dos 2 anos de idade, né, que ela, né, termina essa fase do desenvolvimento, que já é esperado que ela comece a desenvolver uma fala um pouco mais robusta, né? Então, a partir dos 3 ou 4 anos ela ainda gagueja, ainda tem alguns problemas para fazer essa fala um pouco mais elaborada. É normal a criança até
2 anos não falar muita coisa. Isso, aí por volta dos 3 ou 4 anos que ela está ficando com um vocabulário um pouco mais robusto, então é comum ter gagueiras ou alguns problemas da fala. O que vai ser o diagnóstico diferencial nesse caso é dos 5 anos para cima, quando você vê que a criança está tendo uma dificuldade mesmo para se comunicar, você vê que ela está se esforçando, mas não está conseguindo. Então, nesses casos, é importante que a família procure ajuda. São Paulo, falando mais alto. Programa Bairro a Bairro, com JC Gutierrez.